Filhos da Pedra, Inglaterra. Ano 1717 depois de Cristo. Naquela época, a Europa vivia uma grande transformação. Os reis ainda governavam, a igreja continuava influente, mas uma nova era estava começando, a era da razão, da ciência e das ideias. Mas para entender o nascimento da maçonaria moderna, precisamos voltar alguns séculos. Durante a Idade Média, mestres construtores erguiam castelos, mosteiros, pontes e as gigantescas catedrais da Europa. Eles pertenciam às guildas medievais, fraternidades que protegiam conhecimentos raros de geometria, arquitetura e construção. Ali surgiram os aprendizes, os companheiros, os mestres, os juramentos, os sinais de reconhecimento e os símbolos que atravessariam gerações. Mas os tempos estavam mudando. As grandes catedrais já não eram construídas como antes. Muitas guildas começavam a desaparecer e os antigos canteiros de obras perdiam sua importância, mas sua herança sobreviveria. Porque homens que não eram construtores começaram a ingressar nessas antigas fraternidades. Filósofos, cientistas, militares, nobres, políticos, estudiosos. Pouco a pouco, as guildas operativas transformavam-se em algo novo. Os instrumentos continuavam os mesmos, o esquadro, o compasso, o malhete, a pedra bruta. Mas agora, a construção deixava de ser feita com pedra e passava a ser feita através das ideias. O aprendiz já não aprendia apenas a construir edifícios, aprendia a construir seu caráter. O companheiro buscava conhecimento e o mestre buscava sabedoria. A obra agora era interior. As guildas medievais estavam desaparecendo, mas sua essência permanecia viva. Mudava o cenário, mudava a época, mas a fraternidade continuava. Das pedras nasceu a tradição, das guildas nasceu a irmandade, e da irmandade nasceu a maçonaria moderna. Os filhos da pedra, homens unidos não apenas pela construção, mas pelo conhecimento, pela filosofia e pela busca do aperfeiçoamento humano. Então, no dia 24 de junho do ano 1717, 4 lojas maçônicas reuniram-se em Londres e fundaram a Grande Loja de Londres. Pela primeira vez, a antiga tradição dos construtores ganhava uma organização central. Nascia oficialmente a maçonaria moderna. A maçonaria especulativa, filha direta das antigas guildas operativas. Os reis observavam, a igreja observava, a sociedade mudava e as ideias viajavam mais rápido do que nunca. Liberdade, razão, educação, fraternidade.
temas debatidos dentro das lojas, em uma época de profundas transformações. E assim, os antigos construtores deixaram de erguer apenas catedrais e passaram a construir algo ainda maior: ideias, instituições e redes de influência que atravessariam séculos. Mas uma nova etapa estava prestes a surgir, do outro lado do oceano, em uma jovem nação que buscava independência. Nasceria a primeira fraternidade universitária da história moderna. No próximo episódio. A primeira fraternidade universitária. Ano 1776, Estados Unidos da América, onde a tradição das fraternidades entraria definitivamente nas universidades.